Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe das suas carências. Deus sabe de todas as coisas que você precisa. Deus sabe a dor que você tem passado todos os dias. Por causa da sua família, por causa dos seus relacionamentos, por causa da sua crise, por causa das portas que se fecharam na sua vida. Mas Deus pode mudar isso. Deus pode restaurar aquilo que se perdeu. Apenas tire os olhos das circunstâncias e coloque os olhos no Senhor. Você pode deixar o seu pedido de oração, você pode deixar aí o seu nome, a sua família, o lugar de onde você está falando. E é uma honra ter você aqui. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero hoje falar sobre intercessão. O poder da intercessão. O texto que eu quero iniciar esse breve estudo aqui está no livro de Jó. Livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 10. Jó 42, o verso 10, que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Algumas versões dizem assim: E o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Deus deu a Jó o dobro do que ele havia perdido enquanto ele orava pelos seus amigos, enquanto ele intercedia. Amém? Vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco. Onde você estiver, ore junto comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tecnologia, por essa ferramenta tão tremenda que é a internet, os meios de comunicação, e pedimos ao Senhor que venha de uma forma abençoadora falar conosco nessa noite. A palavra do Senhor, a simples leitura dela já é rica o suficiente para nos edificar. Mas pela tua graça, pela tua misericórdia, nós te pedimos a revelação, te pedimos o entendimento, para que eu, junto com os meus irmãos que estão acompanhando, possamos aprender mais do Senhor, possamos nos firmar mais na tua palavra, possamos fortalecer a nossa fé e o nosso espírito, e que tudo isso seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Abençoe, Senhor, cada família representada aqui, cada família dessas pessoas que estão assistindo essa transmissão. Que o Senhor, da mesma forma que falou comigo através desse estudo, possa falar também ao coração dos meus irmãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a palavra diz que Deus virou o cativeiro de Jó. Deus mudou a sorte de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a ele o dobro do que ele havia perdido. Eu quero falar sobre o poder da intercessão. Primeiramente, nós precisamos definir, entender o que é intercessão. Intercessão é quando eu me coloco no lugar de alguém. É quando eu oro a Deus em favor de alguém. É quando eu consigo ter compaixão de alguém, de uma pessoa, de uma família, a ponto de sofrer a dor daquela pessoa e clamar a Deus por ela. Isso é intercessão. Muitas vezes a nossa oração, ela é egoísta. Muitas vezes nós oramos por nós mesmos, pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, pela nossa vida, por aquilo que nós queremos conquistar. E nós deixamos de interceder, de clamar a Deus pela vida das pessoas. Eu acho interessante que quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso para nós,
essa oração, ela é sempre feita de forma coletiva. Não é Pai meu, é Pai nosso. Não é o meu pão, a minha necessidade, é o pão nosso. Não é perdoa a minha ofensa, é perdoa as nossas ofensas. Vocês estão entendendo? Então Jesus, ele já deixa para nós um panorama, um entendimento de que a oração, ela deve ser feita a favor de alguém, a favor de algumas pessoas. E eu acho interessante que a história de Jó, ela relata um tempo de sofrimento, um tempo de dor, um tempo de angústia, um tempo de perda, como muitas pessoas estão passando nesse momento. A história dele não é algo assim poético, embora seja um livro poético, mas a história de Jó é algo assim dramático e traumático. Um homem que perdeu todos os seus bens, que perdeu todos os seus filhos e que foi acometido de uma enfermidade. E mesmo assim, Jó, ele não blasfemou contra Deus. Ele teve os seus questionamentos, ele teve as suas dúvidas, ele não era um super-homem, ele era homem como eu e você, mas em momento algum ele blasfemou contra Deus. Quando ele foi ser consolado pelos seus amigos, os amigos, ao invés de trazerem uma palavra de consolo, de conforto, disseram que ele estava passando aquilo por causa do seu pecado. Então é muito duro, é muito triste isso. Uma vez que o livro de Jó diz, no primeiro capítulo, logo no começo da narrativa, diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha o currículo desse homem. E mesmo assim, mesmo sendo um homem temente a Deus, mesmo com todas essas qualidades, com todas essas virtudes, Jó sofreu esses ataques. Ataques do diabo, porque foi permissão de Deus que Satanás o atacasse. E o desfecho do livro de Jó, depois dele ter passado por tantas coisas, por tantas dificuldades, tantas adversidades, no capítulo 42, ele ainda encontra forças para orar pelos seus amigos, para interceder pelos seus amigos. Meu querido irmão, minha querida irmã, o estudo ele tem uma sequência aqui, mas tem coisas que eu vou deixar o Espírito Santo à vontade, para que ele possa ministrar ao meu coração e ao seu coração. Por isso essa transmissão ao vivo é maravilhosa. E algo que Deus coloca no meu coração aqui, nesse momento, é o seguinte: não importa o que você tem passado, não importa quais sejam as suas lutas, as dificuldades que você tem enfrentado, os gigantes que você tem combatido todos os dias, as batalhas que você tem travado, lembre-se de interceder por aqueles que estão ao seu redor. Tire um pouco o foco dos seus problemas e comece a clamar a Deus pela vida das pessoas que você ama. E até daquelas que você não ama. Porque Jesus falou para nós orarmos pelos nossos inimigos. Jesus falou para orar, corrigindo. Jesus falou para orar por aqueles que nos perseguem e amar os nossos inimigos. Então não importa quais sejam as suas lutas, não importam quais foram as decepções que você passou nessa vida. Hoje o Senhor chama você para interceder, para orar, para clamar a face de Deus por alguém que você ama, por alguém que convive com você. Talvez você está tão focado nos seus próprios problemas, na sua rotina, na sua família somente, que você não vê o desespero e a dor de pessoas que estão ao seu redor. O Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. O Senhor restituiu a Jó. Isso não é uma regra,
mas é algo que pode acontecer. Deus pode começar a operar um milagre na sua vida a partir do momento em que você tenha compaixão de pessoas que estão sofrendo, talvez sofrendo uma dor muito maior do que a sua. Deus é contigo. Deus não se esqueceu de você. Deus está ao seu lado. Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe das suas carências. Deus sabe de todas as coisas que você precisa. Deus sabe a dor que você tem passado todos os dias. Por causa da sua família, por causa dos seus relacionamentos, por causa da sua crise, por causa das portas que se fecharam na sua vida. Mas Deus pode mudar isso. Deus pode restaurar aquilo que se perdeu. Apenas tire os olhos das circunstâncias e coloque os olhos no Senhor. Eu acho maravilhoso quando Deus chama Abrão. Lá em Gênesis, Deus chama Abraão e diz assim: você será pai de uma grande nação. Você será pai de multidões. Só que as circunstâncias diziam o contrário. As circunstâncias falavam para Abraão o seguinte: olha, você já está velho, você é casado com uma mulher velha, uma mulher que não pode ter filhos. Então, essa promessa que Deus está te dando aí, ela não pode se cumprir. As circunstâncias diziam isso. Por isso, há um momento em que Deus chama Abraão para fora da tenda da que ele estava. E Abraão sai para fora da tenda e Deus diz para ele assim: olhe para o céu e conte as estrelas. Aleluia. Deus estava dizendo assim: olha, tire os olhos do natural, tire os olhos daquilo que é terreno e olhe para o sobrenatural. Deus não opera no natural, Deus opera no sobrenatural. Não importa o que tenha acontecido, não importa o que você tenha perdido, Deus pode restaurar o que foi perdido. Irmãos, aos olhos das pessoas, a vida de Jó estava acabada, estava arrasada. Um homem doente que perdeu tudo, só não perdeu a fé. Jó só não perdeu a fé, ele perdeu tudo. Todas as coisas, humanamente falando, as coisas terrenas ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a sua fé. E por causa da sua fé, por causa da sua atitude, Deus restituiu a ele tudo que ele havia perdido. O que Deus fez na vida de Abraão foi dar a ele uma grande descendência, dar a ele uma multidão de filhos. Abraão é chamado o pai da fé, porque ele creu. Ele creu. Quando tudo parecia dizer não, ele tinha no seu coração uma promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a intercessão é algo tremendo. É algo que você deve começar a praticar. Antes de dormir, ao levantar, lembre-se de interceder, não só de orar. Oração é relacionamento com Deus, é intimidade, é no quarto secreto, é buscar a face do Senhor. Só que muitas vezes nós estamos orando somente pelas nossas causas. Essa é a mensagem que eu quero que você leve. A nossa oração tem sido muito egoísta. E hoje o Senhor te chama a ser um intercessor. Talvez um intercessor da sua igreja. Pessoas que falam tão mal, falam tanto mal dos seus líderes, dos seus pastores, mas nunca pararam um tempo para interceder por eles. Querido, querida, o seu pastor não é super-homem, o seu pastor é gente como você, ele tem problemas como você. A sua pastora, o seu líder lá no seu ministério, ele precisa da sua intercessão. Você vai ver um mover de Deus tremendo a partir do momento em que você começar a interceder, a partir do momento em que você entender a importância desse princípio. Não deixe que o cansaço tire o seu tempo de clamor, de intimidade e de busca do Senhor. Una-se a alguém. Jesus disse, ele ensinou um princípio muito interessante. Ele falou o seguinte: olha, se estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei junto com eles.
É importante isso. Ah, pastor, eu não tenho ninguém. Reúna sua família, meu irmão. Reúna sua esposa ou seu marido. Pastor, meu marido nem crente não é. Olha, fala com ele, querido. Eu queria que você desse a mão aqui para mim e nós orássemos juntos pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos projetos. Dificilmente alguém vai negar orar junto com você. Entenda isso. A importância de você orar junto com as pessoas. A oração pode mudar o ambiente ao seu redor. A oração pode fazer com que um milagre aconteça na sua vida. A oração pode transformar aquilo que é luto em festa. Por que Deus escolhe agir através da oração? Qual o sentido disso? Eu fiquei me perguntando isso outro dia. Senhor, falando com Deus, se o Senhor é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, por que o Senhor tem prazer em agir através da nossa oração? Nós que somos falhos, que somos humanos, que somos pecadores. Sabe qual foi a resposta que o Espírito Santo me deu? Porque é no momento de oração em que eu tenho intimidade com você. É no momento de oração que você está declarando a sua dependência a mim. Esse é o segredo, meu irmão. Muitas vezes nós queremos resolver os nossos problemas com os nossos próprios recursos, com a nossa própria capacidade, sendo que Deus quer ouvir de nós que nós somos dependentes dele, e isso se dá através da oração. Quando eu estou orando, eu estou dizendo para Deus, Senhor, eu sozinho não consigo resolver isso, eu preciso do Senhor. E Deus ama, irmãos, que nós tenhamos essa dependência nele. Deus se alegra quando nós acreditamos toda a glória, todo o louvor a ele, porque isso também é um sinal de humildade da nossa parte. Louvado seja o nome de Jesus. Tiago capítulo 2. Eu li assim, alguns trechos do capítulo 1. Eu estou falando sobre obediência. Obediência à palavra. Tiago capítulo 2, a partir do verso 1. E eu vou ler até o verso 9. Olha o que diz. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas. Não façam acepção de pessoas, tratando-as com favoritismo. Nós somos mestres em agir dessa forma. Chegou alguém que tem um título, que tem um cargo, que tem um nome, ou então que tem uma gravata, um terno, nós tratamos aquela pessoa com excelência. Chegou um pobre, um pé no chão, a gente trata ele de qualquer maneira. Nós somos assim. Somos assim. Você vai receber uma pessoa muito importante na sua casa. Você vai receber uma pessoa, sei lá, da política, um médico, alguém que tem proeminência na sociedade. O que você vai fazer? Eu vou pegar o que eu tenho de melhor, pastor. As minhas baixelas, os meus talheres melhores que eu tenho guardado aqui, ó, na minha prateleira. E quando chega o pobre, o pedreiro, o peão na sua casa? Ah, eu dou qualquer coisa para ele. Não façam acepção entre as pessoas. Não trate ninguém com favoritismo. E aí Tiago dá um exemplo assim, muito prático. A partir do verso 2 ele fala assim, olha, suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique de pé ali, ou sente-se no chão,
junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? O povo evangélico é mestre em fazer isso. Até que hoje em dia, algumas denominações foram libertas do uso da gravata. Mas quem era um pastor para pregar antes sem gravata? Como se a gravata é que desse a unção para o camarada. Eu já cheguei em igreja para pregar, irmãos, normal assim, igual estou aqui, ó, camisa de manga, de botão, só que estava muito calor, eu não ia colocar um terno, uma gravata. E eu cheguei, aí a pessoa responsável pela igreja veio, viu o carro parando, né, na porta ali, eu e um discípulo, um amigo. Aí ela olhou para nós assim e falou assim, mas cadê o pastor? Aí eu falei, sou eu, ué. Aí eu percebi aquele olhar assim, de cima a baixo, sabe, na minha roupa. Eu senti ali uma discriminação por causa da roupa que eu estava usando. Como se o terno, a gravata, fosse me conceder alguma unção. Vocês estão entendendo? Como se isso fosse trazer alguma virtude, algum benefício para mim. Título não traz autoridade nenhuma se você não estiver vivendo aquilo que você prega. Isso é que dá unção. Depois que Jesus pregou o Sermão do Monte, o texto da Bíblia, a mensagem, diz que ele foi aplaudido. As pessoas ficaram maravilhadas, porque ele ensinava como quem tinha autoridade. Ou seja, Jesus estava ensinando aquilo que ele, na verdade, estava vivendo. O que traz unção sobre a vida de alguém não é a roupa de grife que ela usa, não é o tanto que ela conhece de Bíblia, porque tem gente que recita versículos de cor, igual um dicionário, né? Igual um livro ambulante. Eu não tenho essa habilidade. Tudo que eu estou falando para você aqui está escrito aqui na minha frente. Eu tenho eu vou dizer, esse cuidado, né, em anotar tudo aqui, até para ganhar tempo às vezes, né, de procurar alguma coisa, mas eu não consigo guardar tantos versículos assim. Mas eu sei que não é isso que me dá mais ou menos unção, não é isso que faz com que eu seja mais ou menos usado ou usada por Deus, mas sim o fato de eu estar vivendo aquilo que eu estou pregando. Então aqui, Tiago está repreendendo as pessoas, dizendo que se elas tratarem melhor alguém que está vestido melhor, alguém que tem um cargo, um título, uma posição, elas estão erradas. Igreja é lugar onde o pobre e o rico sentam-se um ao lado do outro. Ali não tem o doutor fulano de tal, o senhor não sei o quê, o apóstolo, o bispo, não tem isso. Graças a Deus é outra coisa que as igrejas têm se libertado. Antes você ia na igreja, né, tem igrejas assim ainda. Aí lá na frente tem aquelas cadeiras de couro, né, parecendo um trono. Ali não, ali é onde os pastores vão sentar, né? E os irmãozinhos? Não, os irmãos sentam no banco de madeira. Senta naquelas cadeiras de plástico, que de vez em quando abre as pernas, né? Quando tem um mais pesadinho em cima dela, abre as pernas. Isso mesmo, Josiane, todos nós somos iguais. Aos olhos do Senhor, todos nós somos iguais. Todos nós somos miseráveis pecadores. Não temos em nós nenhuma diferença. E Tiago fala no verso 4, vocês estão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Versículo 5, ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam?
mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, com acepção, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Meu Deus. Tem gente falando, o Fagner está falando ali, ó. Ainda vejo muito isso. É triste. É verdade, meu irmão. Muitas igrejas, muitos lugares tratam os outros com favoritismo. Mas entre nós que somos servos de Deus, não deveria ser assim. Muitas igrejas ficam enaltecendo a figura de homens, né? A figura de pessoas que ocupam algum lugar no púlpito e menosprezando aquele que está lá na portaria, que está varrendo o chão, que está lavando o banheiro. E não deve ser assim. Eu não estou dizendo que aquele que prega a palavra não deve ter a sua importância, o seu respeito, mas ele deve ser importante e deve ser respeitado tanto quanto aquele que está servindo água, tanto quanto aquele que está servindo ceia. Amém? Quantos estão entendendo, digam amém. Coloca aí no seu comentário aí, no nome de Jesus. Aí eu pulo, irmãos, para o versículo 14 ao verso 17, né? Já estamos caminhando para o final aqui desse ensinamento, que diz assim, olha, Tiago capítulo 2, do verso 14 ao verso 17. Amigos, vocês acham que chegarão a algum lugar apenas ouvindo, sem partirem para a prática? Falar sobre fé prova que alguém tem fé? Por exemplo, eu gosto de Tiago que ele vai no exemplo, ele vai na prática. Olha o que ele fala. Por exemplo, se você encontra um velho amigo desempregado e em situação difícil e vendo suas lutas, você diz, meu amigo, Deus te ajude, Deus te abençoe, e depois vai embora sem nem lhe oferecer nada, aonde isso o leva? Não é óbvio que falar de Deus sem atitude coerente não tem o mínimo sentido? Outra coisa aqui que tem a ver com obedecer a palavra. Você está sabendo de alguém que está numa dificuldade financeira, que está desempregado, alguém que tem família, que está com conta de luz atrasada, conta de água atrasada, que está passando por uma dificuldade na sua casa, e você simplesmente fala com ele assim, Deus te ajude, Deus te abençoe. Amém, Deus ajuda, Deus abençoa, mas muitas vezes Deus quer usar a sua vida para abençoar. É a sua vida que Ele quer usar como um canal de bênção. Ah, pastor, não tem nada para dar. Ninguém é tão pobre e miserável que não tenha nada para oferecer, irmãos. Às vezes uma roupa que está no seu guarda-roupa aí, ó, parada, para alguém que receber vai ser a roupa de domingo, a roupa de ver Deus. Uma roupa que você nem lembra mais que tem. Um sapato que você nem gosta tanto assim, mas está guardado lá. Tem 10 anos que está guardado lá. Poderia estar calçando os pés de alguém. Mas você encontra com a pessoa, você encontra com esse amigo, esse conhecido, sabe que ele está em dificuldade, simplesmente diz assim, Deus te abençoe, vai com Deus. Obediência. Obediência.